Está no All Daily Things, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 20 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Grupo Cyberleak vaza gameplays do GTA 6. Em mundo, Irã, Emirados Árabes e Israel ampliam tensões no Oriente Médio. Já no Brasil, o relatório da PF não vê crime de jornalista alvo de Moraes. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, hoje o giro tem GTA 6 vazado, Anthropic passando a OpenAI e drones ganhando espaço nas entregas. E a gente começa no mundo dos games, porque novos vídeos com supostas gameplays inéditas de GTA 6 começaram a circular na internet. Os trechos mostram o protagonista Jason em cenas de combate e outras atividades dentro do jogo. E quem assumiu esse vazamento foi o grupo Cyberleak, que afirma estar protestando contra práticas como pré-vendas digitais e monetização excessiva. O grupo ainda prometeu divulgar novos materiais até receber uma resposta da empresa. A Rockstar, que é dona do GTA, não confirmou a autenticidade dos vídeos, mas já começou a derrubar os conteúdos. Agora, saindo dos games e indo para a inteligência artificial, teve uma virada importante nessa corrida tecnológica. Pela primeira vez, a Anthropic superou a OpenAI em receita trimestral. A empresa faturou 11,6 bilhões de dólares no segundo trimestre, mais que o dobro do período anterior, enquanto a OpenAI registrou 6,7 bilhões, com um avanço de apenas 18%. Esse crescimento da Anthropic foi impulsionado principalmente pelo mercado corporativo e por ferramentas como o Claude Code. Fora isso, a receita anualizada da empresa também disparou. Saiu de 9 bilhões de dólares no fim de 2025 para 65 bilhões em julho. E para fechar nosso giro de empresas, bora falar de entregas por drones. 13 anos depois de Jeff Bezos apresentar a ideia, a Amazon finalmente conseguiu dar escala para a operação. Hoje o serviço funciona a partir de 11 locais e já realizou centenas de milhares de entregas em 2026. E agora a empresa quer acelerar essa expansão. O Prime Air deve chegar a quase 500 cidades até o fim do ano, ampliando em cerca de 6 vezes a cobertura atual. E a disputa nesse mercado também está aumentando. Nessa segunda-feira, a Uber e a Zipline anunciaram uma parceria para entregar pedidos do Uber Eats por drones nos Estados Unidos. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a tensão no Oriente Médio segue sem sinais de trégua e continua avançando em várias frentes envolvendo Irã, Estados Unidos, Emirados Árabes, Israel e Síria. E começando pelo Irã, os Emirados Árabes Unidos acusaram Teherã de disparar mísseis balísticos contra seu território nesta terça-feira, dia 18. Um dia antes, o governo iraniano já tinha afirmado que adotaria uma postura mais ofensiva caso as ameaças americanas continuassem. E pouco depois dessa acusação, os Emirados anunciaram a suspensão das relações comerciais com o Irã. Esse movimento é importante porque os dois países mantinham relações comerciais e culturais há décadas. Só em 2024, o comércio bilateral movimentou 28 bilhões de dólares. E naquele ano, os Emirados Árabes foram a maior fonte de importações do Irã. Só que hoje os Emirados também são um forte aliado americano, abrigam uma base militar importante dos Estados Unidos e estão entre os países mais prejudicados pela situação no Estreito de Hormuz. E no meio dessa escalada, a troca de provocações chegou até os mapas. Na terça-feira, o Irã publicou uma imagem dos Estados Unidos com a Califórnia destacada como novo território da República Islâmica do Irã. E essa publicação foi uma resposta a um post recente de Trump, que mostrou o Estreito de Hormuz como território americano. Só que ontem, dia 19, a tensão ganhou mais um capítulo. Segundo o Financial Times, Teherã está considerando atacar alvos militares americanos na Europa, incluindo Bulgária e Chipre, caso a guerra escale. Além disso, o Irã também considera atacar cabos submarinos
submarinos de fibra ótica em Hormuz. E saindo dessa frente, indo para a Síria, novos ataques israelenses atingiram uma base aérea militar no país. Segundo Israel, o local representa uma ameaça ao território israelense. Em paralelo, a ONU afirmou ter encontrado também na Síria várias toneladas de material nuclear que haviam sido armazenadas pelo antigo governo. Mas com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora, no noticiário do Brasil, um relatório da Polícia Federal afirmou que não existem indícios suficientes para acusar o jornalista Luiz Pablo de perseguição, que era justamente a suspeita apontada por Alexandre de Moraes ao autorizar uma operação contra ele. E a PF também disse que não há elementos suficientes para concluir que Luiz tenha recebido dinheiro para publicar reportagens contra o ministro Flávio Dino. E nesse segundo ponto existe uma diferença importante, Branco. Enquanto Moraes havia apontado indícios relevantes de que o jornalista maranhense teria recebido dinheiro, a Polícia Federal afirmou que seriam necessárias novas análises para chegar a essa conclusão. E para entender como essa história chegou até aqui, vale relembrar que tudo começou em novembro de 2025, quando Luiz Pablo publicou reportagens sobre o uso de carros do Tribunal de Justiça por Flávio Dino fora de compromissos oficiais. E na época, essas publicações levantaram suspeitas de que informações sobre a segurança e os deslocamentos do ministro teriam sido obtidas de forma irregular. E aí, em março, Moraes autorizou uma operação contra o jornalista com a apreensão de 2 celulares, um notebook e um pendrive. Já na semana passada, o ministro também determinou buscas contra Raimundo Cotrim, ex-secretário do governo do Maranhão, e o advogado Diogo Diniz Lima, apontados pela própria PF como informantes de Luiz Pablo. Agora, olhando para o que a PF identificou nessa nova investigação, ficou confirmado que Luiz Pablo recebeu de Raimundo informações e documentos sobre o uso dos veículos oficiais. Os dois conversavam pelo WhatsApp e chegaram a até se encontrar pessoalmente. Pois é, e além disso, o relatório apontou uma tendência política por parte do jornalista descrevendo Luiz como contrário a Dino, mas a PF não tratou essa posição como crime. No fim das contas, o caso continua aberto, com leituras diferentes entre 2 lados centrais da investigação. E enquanto isso, a história também reacendeu o debate no meio jornalístico. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Nacional de Jornais manifestaram profunda preocupação com as medidas, citando riscos à liberdade de imprensa e ao chamado sigilo da fonte. Mas com esse capítulo nacional atualizado, a gente encerra o bloco de Brasil e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quarta-feira, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,21%, enquanto o Nasdaq avançou 0,16%. Por lá, o Tesouro dos Estados Unidos anunciou que dobrará as recompras de títulos públicos de longo prazo. A decisão veio após o rendimento dos treasuries de 30 anos atingir seu maior nível desde 2007. Após o anúncio, os juros dos títulos americanos recuaram e o Bitcoin subiu 6,63%, chegando perto de $69 mil, seu maior patamar desde junho. Entre as ações, a Moderna saltou 176,97%, após sua vacina contra o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, apresentar resultados positivos em testes. Já a Unitri, fabricante chinesa de robôs humanoides, disparou 460,34% em sua estreia na Bolsa de Xangai, levantando cerca de $900 milhões no IPO. No Brasil, o Ibovespa voltou a ficar no positivo e fechou em alta de 0,90% aos 167.830 pontos. Em dia de maior apetite ao risco, o setor de frigorífico se destacou, com as ações da MBRF em alta de 7,65% e as da Minerva subindo 6,57%. O dólar, por sua vez, caiu 0,87% a R$ 5,18.
centavos. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. É isso aí, turma. Todo dia tem episódio novo, trazendo sempre bastante informação relevante de qualidade. Aproveita também para deixar seu voto na enquete aqui embaixo. Com apenas um clique você avalia o podcast de hoje e ajuda a gente. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Falou, pessoal!